Olá, eu, Antônio Cerávalo e meu grupo vamos apresentar agora neste vídeo o capítulo 3, Inflando Bolhas, do livro Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson. Primeiramente, o autor ele começa o capítulo destacando e querendo mostrar como o capitalismo moderno foi estruturando a partir de 3 pilares: as empresas, a bolsa de valores e o crédito. Basicamente, a empresa ele vai chamar posteriormente de corporações acionárias. A bolsa de valores vão ser os locais onde as ações, que são partes muito pequenas, ou seja, fatias de uma empresa, onde elas vão ser comercializadas, ou seja, compradas e vendidas por qualquer pessoa. Já o crédito é o valor que é concedido a uma pessoa a partir de bancos ou essas próprias empresas. Basicamente, ele começa falando no capítulo sobre corporações acionárias, ou seja, são companhias que vão reunir uma grande quantidade de investidores, que vão reunir muito dinheiro para financiar projetos maiores. Um dos maiores exemplos é a VOC, a Companhia Holandesa das Índias Orientais. E ela basicamente se formou com o objetivo de reunir muito dinheiro e financiar projetos muito grandes. Só que o diferencial dela é que ela foi muito revolucionária, uma vez que ela começou com esse diálogo de ações. Ela começou a negociar suas ações às suas empresas, o que foi um pilar muito revolucionário. Porém, o mercado ele não é só basicamente composto pela lógica. Também ocorre a emoção das pessoas e o comportamento de cada pessoa. Assim, as emoções elas conseguem manipular ou elas mudam a opinião de algumas pessoas em relação a cada investimento ou método de investimento. Assim, podem surgir as bolhas, que são quando um preço de um ativo sobe drasticamente, atinge um pico e depois ele tem o seu colapso. Justamente nós temos 5 fases da estrutura de uma bolha clássica. A primeira é a inovação, a segunda é a euforia, a terceira é a mania, a quarta que é a aflição e a quinta o colapso. E basicamente as bolhas têm a mesma estrutura, essa mesma estrutura. Isso impactou muito os países durante toda a história da economia. Então surge um personagem chamado John Law, que teve uma ideia de criar um papel moeda. Essa sua ideia vai desencadear a primeira maior bolha da história, que será explicada no vídeo posterior. Imagine a França e a Inglaterra, as duas maiores economias da Europa, vivendo ao mesmo tempo a mesma crise financeira e catastrófica. Parece roteiro de série, né? Mas é a história real, e o padrão dessa história se repete até hoje. França, em 1715, o rei Sol Luís XIV acaba de morrer. O presente que ele deixou? Uma dívida monstruosa de décadas de guerras. Tentaram até dar calote nas dívidas, mas nada funcionou. A economia estava quebrada, e aí surge John Law, um escocês que tinha matado um homem em duelo, fugido da prisão e agora dizia ter a solução mágica: transformar papel em ouro. A ideia dele era simples e perigosa: criar um banco que imprimisse dinheiro do nada, baseado só em confiança. E a França, desesperada, deixou. Em 2 anos, Law passou de fugitivo a praticamente dono da economia francesa. Criou um banco, fundou uma companhia, assumiu a dívida do governo inteiro e começou a vender ações prometendo que a Louisiana, um território gigante na América, era um paraíso cheio de ouro. Porém, o que os franceses não sabiam era que, na verdade, lá não passava de um pântano onde a maioria dos colonos morreu. Como Law escondeu a verdade, o preço das ações explodiu de 500 para mais de 10 mil libras. Paris virou um cassino, os aristocratas vendiam suas joias, as pessoas hipotecavam suas casas, todos querendo ficar ricos do dia para a noite. Até que a bolha estourou. Law tinha impresso tanto dinheiro que a inflação dobrou os preços em menos de 1 ano. Quando as pessoas tentaram trocar o papel por ouro de verdade, não tinham. O pânico se instaurou em Paris. Law fugiu, as ações viraram um papel sem valor e a França ficou tão traumatizada que evitou o papel moeda por gerações. Enquanto isso, a Inglaterra olhou para a bagunça francesa e pensou: por que não tentamos também criar uma companhia dos mares do sul com o mesmo esquema, converter dívidas em ações, inflar os preços e lucrar? Funcionou até não funcionar mais. A bolha estourou também, mas e aqui está a diferença crucial: a Inglaterra tinha o que a França não tinha, instituições com freios e contrapesos. O Banco da Inglaterra era independente, o parlamento resistiu. O resultado? A bolha explodiu, mas o sistema sobreviveu. E esse padrão, deslocamento, euforia, mania, aflição e colapso, se repetiu em 1929, em 1987 e 2008. A história não se repete, mas rima, e a gente nunca aprende. Meu nome é Rafael e eu estou aqui para tratar um pouco com relação a como se deu a crise de 29. Para isso, é muito importante que a gente possa compreender o contexto sobre o qual os Estados Unidos estavam envolvidos e o que gerou tanto a formação da bolha como as consequências da eclosão da mesma.
É muito importante entender inicialmente o contexto sobre o qual os Estados Unidos estavam inseridos. Se tratava do pós-Primeira Guerra Mundial, um momento de grande ânimo e euforia por parte dos americanos, que estavam produzindo cada vez mais produtos com uma expansão do setor industrial como um todo. Isso ocasionava uma certa aumento no preço das ações dessas companhias, o que gerava uma grande positividade, pois o contexto como um todo era muito bom. O autor usa a frase "o céu era o limite", porque as indústrias produziam cada vez mais e o preço das ações se elevava cada vez mais, o que atraía novos investidores e, consequentemente, gerava uma sensação de economia muito boa, uma economia muito estável. Porém, nesse processo, você tem a entrada de novos investidores, que eram inexperientes, e isso ocasionava uma certa instabilidade no mercado, porque isso poderia gerar o efeito manada. O efeito manada, quando se tem um cenário positivo, gera a entrada de novos investidores e o aumento da quantidade de investimentos. Mas em um cenário negativo, ele pode gerar uma venda abrupta das ações, por causa do sentimento de medo. E esse sentimento de medo, num contexto de crise, pode gerar uma explosão de uma bolha e, consequentemente, ocasionar na quebra do mercado de ações como um todo. O que aconteceu nos Estados Unidos foi algo muito parecido. Você teve a criação de uma bolha devido ao aumento constante da produção desenfreada, buscando a exportação para a Europa, o que gerou um aumento abrupto das ações, tendo ações que chegavam a 6 bilhões de dólares. Porém, em determinado momento, essa produção ela não se sustentou, porque a quantidade produzida e estocada não estava conseguindo ser escoada de maneira eficiente. Isso começou a gerar uma série de quebras de indústrias e, consequentemente, desvalorização das ações. Porém, nesse contexto, você tinha vários investidores inexperientes que começaram a vender suas ações de uma maneira abrupta. Isso gerou uma quebra no mercado americano e, consequentemente, a explosão dessa bolha artificial que havia sido criada. Dessa forma, o contexto americano foi de uma crise que se instaurou, havendo uma série de medidas adotadas pelo órgão federal que não foram eficientes. Houve a busca por abaixar os juros para conter essa crise, mas isso de fato não se consolidou, tendo então um contexto de inflação e uma grande série de demissões. Isso demonstra que bolhas são extremamente perigosas e se tem que ter muito cuidado com a psicologia por trás dos investidores. Vou resumir um pouco sobre a parte onde a gente fala a opinião do Niall Ferguson sobre a bolha das .coms. Muitos culpam os bancos centrais pela bolha das .com, mas a análise do Ferguson em ascensão do dinheiro revela algo diferente. O Federal Reserve agiu para estabilizar a economia global, não para inflações. O verdadeiro motor da crise foi alguma coisa mais humana, que é a ganância que o mercado chamou de exuberância irracional. Foi o comportamento de manada que precificou o real e ignorou a métrica prudente. Qual foi o erro e a lição? Naquela época, inovações geniais deixaram os investidores cegos, mas a história prova que o capital sobrevive com a racionalidade. Antes de investir em suspensão, é preciso perguntar qual é o impacto real dessa produtividade, a demanda sustentável, a empresa consegue transformar os números em caixa real. Esse rigor com os fundamentos abandonados nos anos 90 é a mesma lição que devemos aplicar hoje à corrida, por exemplo, das inteligências artificiais. Depois disso, a quebra no início do milênio foi uma limpeza severa. A maioria das startups foi varrida por falta de viabilidade ou fraudes. No entanto, as raras corporações que sobreviveram provaram o valor de uma tesouraria blindada, e para esses vencedores da crise foi o filtro que permitiu capturar um ganho de valor muito grande e ininterrupto nas décadas seguintes. Concluindo, a grande lição da bolha é que o mercado pode ignorar a realidade por algum tempo, mas não para sempre. Investidores resilientes são aqueles que não deixam levar narrativas eufóricas, mas mantêm um olhar implacável para os fundamentos. No fim, a conta da renascença sempre chega e apenas o que é sólido permanece.